Muito bem, mais uma vez, bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo 55. Eu vou fazer a leitura mais uma vez, os irmãos vão ouvirem nos seus lugares silenciosamente. Assim melhora para a gravação, né, também. Salmo 55, eu vou fazer a leitura de todos os salmos, os irmãos acompanhem aí a leitura. Dá ouvido, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lança calamidade, furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-á pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela, com suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é o inimigo que me afronta, se fosse, eu o suportaria. Não é o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, ó homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos estretínhamos e íamos com a multidão, à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei a minha queixa e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não teme a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra o que tinha paz com ele, corrompeu a sua aliança, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo era espada desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitará à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos na continuidade desse nosso culto, nesta manhã, na tua presença. Buscamos, Senhor Deus, mais uma vez a tua face em favor de cada um de nós, principalmente daquele que está aqui à frente, a transmitir a tua palavra. Possamos, para a honra e glória do teu precioso nome, tanto estarmos aprendendo juntos e expondo para a tua honra e para a tua glória a tua palavra. Dê-nos humildade e sabedoria. Assim eu te peço para cada um que estão presentes, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito bem, Salmo 51. Este é um salmo que reflete um momento, eu diria, de intensa crise na vida do rei Davi. Diferente de outros salmos de lamento, aqui a dor não vem apenas de inimigos externos, de fora, mas alguém muito íntimo. Um amigo de confiança, um amigo de compartilha. Aqui muitos estudiosos associam
esse salmo a traição de Aitofel, conselheiro de Davi durante a rebelião de Absalão, lá em 2 Samuel capítulo 15 ao capítulo 17, onde se dá isso daí. Este salmo revela o coração ferido humano, mas também a fé madura, que aprende a entregar o peso da dor, da dificuldade ao Senhor. Esse salmo tem uma estrutura muito rica, né? Os versículos de 1 a 8 do Salmo 51, nós temos aqui um clamor angustiante, né? O clamor do angustiado. Aqui Davi começa com um apelo bem intenso, né? Um pedido bem intenso, um apelo, que é uma palavra mais forte, mais profunda. Ele pede que Deus, ele o escute, ele ouça o seu pedido. Ele expressa medo, tremor, desejo de fugir. Aqui é uma angústia emocional e também uma angústia espiritual. Aqui vemos que Deus ele permite que nós expressamos a nossa dor de maneira bem clara e honesta. Nós nunca devemos esconder, nós devemos ser bem franco quando nós comunicamos com Deus as nossas falhas, nossas dificuldades. Nos versículos de 9 a 11, nós temos aqui, podemos dizer, o desmanter, né? O caos social, a violência. Davi vai descrever isso daí. Ele descreve aqui a cidade dominada por violência. Ele fala aí, nos versículos 9 a 11, versículo 11 ele diz, há destruição no meio dela, engano e opressão, né? Ele descreve o que está acontecendo na cidade. Os versículos de 15 a 19, nós temos a confiança na justiça divina. A maneira como Davi ele expressa a sua dependência. Ele entrega o julgamento totalmente a Deus. Afirma que Deus ouve. Crê que Deus age diante da situação. E Davi fala como que continuamente ele vai confiar no Senhor. Ele coloca o foco, a sua dor, na confiança em Deus. Os versículos nós vamos estudar, principalmente 20 a 23, já no final, nós temos aqui a descrição do traidor com a exortação final. Ele diz assim, ele fala com palavras suaves. Um homem que traiu ele descreve como uma pessoa que esconde as suas intenções violentas. No seu coração ele descreve ele como aquele que não tem o temor de Deus. E o salmo termina com um clamor de confiança e demonstrando que o Senhor ele é totalmente digno de nós dependermos dele. Ele diz no verso 22, lança o teu fardo sobre o Senhor e ele vai sustentar, versículo 22. Esse salmo é cheio de temas importantes, né? Que se pode tirar e estudar. Nós podemos dizer assim, esse salmo ele fala da dor da traição. Davi fala que a maior dor em tudo, né? Descreve, a maior dor não vem de inimigos distante, mas aquele que caminha bem próximo, bem perto. Essa é uma traição que dói. Parece que nós vai descrever que esse homem era bem próximo dele, que o traiu. Íamos ao templo, né, a casa do Senhor. Mas um outro tema importante nesse salmo é a oração honesta. Davi não espiritualiza o sofrimento, ele simplesmente apresenta a Deus de maneira bem sucinta, né, bem clara. Mas também outro tema que flui desse salmo é a justiça de Deus. Deus é justo. Davi aqui ele não está buscando vingança pessoal para com essa pessoa.
Ele confia no justo juízo de Deus. Então, há algo que nós devemos conceber de maneira bem clara na nossa vida, é que nós contemplamos as injustiças, nós olhamos e vemos isso que não é correto, seja de qualquer fonte de procedimento do mundo, nós devemos ver uma coisa: nós vemos a injustiça, nossos olhos veem, escuta coisas injustas, mas nós descansamos num governo celestial, aquele que domina no Santo dos Santos, aqui na terra, que é justo. Ele é justo e as coisas não ficam injustas diante daquele que procede justamente. Então nós devemos descansar inteiramente na justiça de Deus diante das injustiças que nós contemplamos. Aquele que age justamente vai fazer justiça. Nós encontramos um bom exemplo desse daí no livro de Abacuque, o Salmo 73, com Asaf. Esses homens passaram a olhar para alguns procedimentos aqui na terra, na época, e eles olharam e disseram: bem, olha aí, olha o que está acontecendo. Eles são fortes, são saudáveis, faz tudo errado, mas olha aí, os negócios dele dão certo. Asaf falando. E ele olhava e dizia: olha, eu estava já tropeçando, eu já estava para desviar. Foi aí que eu fui no templo, e lá eu vi o fim deles. Há um Deus justo. Abacuque falou o mesmo, ele contemplava a opressão, a injustiça, a troca do que é correto, o louvor à injustiça. Abacuque olhou e ele ficou triste com isso, mas ele viu que há um Deus que estava trabalhando, ele não estava vendo. Então, lembrar disso daí. Deus é justo. Davi escreve aqui, né, ao Senhor é a vingança, em outras palavras. Um outro tema que abrange aqui é o descanso totalmente do Senhor. Mesmo Davi ferido, triste, angustiado aqui, Davi encontra descanso no Senhor e lança todo o seu fardo ao Senhor. Ele não pega para si. Quando nós buscamos, queremos carregar o fardo para nós, tomamos para a gente, nós nos deprimimos mesmo, caímos em depressão. Mas quando nós nos entristecemos, mas colocamos tudo no Senhor, como Davi fez, aí é algo diferente, né? E a mensagem central deste salmo: Deus escolhe, eu diria, o clamor do coração ferido. Deus, ele escolhe o clamor do coração realmente ferido quando descansa nele. A oração, ela transforma a dor em confiança. A fidelidade de Deus é maior que a infidelidade humana. Quando pessoas falham, ele vai permanecer fiel naquilo que ele prometeu. Davi falhou, e as consequências vinham, mas Deus estava ali fiel para poder levantar, para poder conduzir Davi, que descansava no Senhor. Pois bem, algumas observações introdutórias desse salmo, uma vez que nós estamos chegando no final, para a gente lembrar algo aqui. Lembrar que este é um salmo que retrata uma alma de uma pessoa, né, ferida, encontrando auxílio, fortaleza na presença de Deus, como Davi, né? E é um salmo que nos convida a trocar o carrego do nosso peso, né, para confiança no Senhor. Tendo em mente justamente esse versículo: lança o teu fardo sobre o Senhor, ele vai te sustentar, né? Podemos falar. Pois bem, nós vamos meditar nos versículos de 16 em diante. Eu queria poder meditar nos versículos de 16 até o versículo 19, se der tempo aqui. Pois bem, diz aí: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Ele diz aí: eu, porém. Nós já vimos um pouco no estudo passado já desse versículo aqui, né?
Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Essa expressão, eu, porém, fala muita coisa. Tanto do que Davi falou, dos acontecimentos que está acontecendo na cidade, da traição de Davi. Davi aqui, ele descreve a pessoa que o traiu como alguém que esteve a seu lado por um bom período de tempo, servindo, onde Davi compartilhou algo bem íntimo dele, olha que ele fala que nós nos alegrávamos, entreteríamos juntos. Nós juntos íamos para a casa do Senhor, era um amigo de dia, um amigo dos dias e um amigo também da área religiosa, estavam juntos. E esse amigo traiu. Davi descreve olha bem aí o versículo 21. A sua boca era macia, mais macia que manteiga. Porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo era a espada desembainhada. Esses paralelos, né, esses símiles aí, quando ele fala, por exemplo, a sua boca era mais macia que manteiga, fazendo contrariação à guerra, ele estava dizendo que esse homem falava com palavras de paz, falava com palavras que trazia sossego para Davi. Era um homem que as suas palavras trazia conforto, né? Trazia conforto. Mas lá no seu coração tinha guerra, tinha vingança, tinha amargura. Sabe, tudo que nós podemos ver em outra pessoa são as expressões faciais, são o gesto como as pessoas procedem, é o que nós podemos ver, né? Mas nós não podemos ver lá o coração. O coração lá é algo obscuro. Somente Deus vê isso daí. Somente Deus vê o coração. E sabe, Davi era um homem que tinha uma pessoa que lá no seu coração tudo que ele esperava era um momento para cilada. Tudo que ele esperava era um momento para derrubá-lo. Era um hipócrita, era uma pessoa de aparência, era uma pessoa espiritualizada no que ele falava, nas suas ações, mas o seu coração armazenava uma amargura vingativa, esperando uma oportunidade para isso daí. Sabe, pessoas assim são pessoas altamente perigosas. Nós devemos pedir a Deus que nos livre de pessoa que tenha esse procedimento. E olha, nunca vai faltar no ambiente que nós vivemos, no nosso meio, pessoas que elas procedem dessa maneira. No livro de Atos, capítulo 28, aqui nós temos o apóstolo Paulo se despedindo de uma igreja. E nessa igreja está sendo representada pelos presbíteros, pelos pastores daquelas igrejas. A igreja da Ásia. Eu disse capítulo 28, mas eu errei. É capítulo 20, versículo 28, certo? Começa. Mas aqui Davi, ele está dando instruções, esses pastores, esse grupo de pessoas, ele está se despedindo, porque depois desse encontro, ele vai ser preso. Ele vai para Jerusalém, lá ele vai ser preso, lá ele vai ser conduzido para Roma. Mas ele está dando instruções. Versículo 17 diz assim: de Mileto mandou chamar Éfeso, os pastores daquela igreja, presbítero. Então ele encontra com eles lá e ele vai dar algumas instruções, vai lembrar, mas veja o que diz o versículo 28, olha só, 28 e 29. Atendei por vós, cuidado de vocês mesmos, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua saúde espiritual, cuide de vocês. E também cuide do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispo. Aí diz, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu sangue, com a sua vida. Agora olha o que ele diz: eu sei que depois da minha partida,
entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Que de entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando. E aí ele vai... Você vê, às vezes é dentro do corpo que vai se levantar pessoas com pensamentos facciosos para dividir, para poder enganar o rebanho com palavras maliciosas, palavras amanteigadas, como Davi diz, e que vai conduzir as pessoas ao desvio, né, da palavra. Ele diz, olha, vigiai com esse tipo de pessoa. Né? Vigiai, observe bem. São pessoas que trazem grande prejuízo, né, para a obra de Deus. Olha o que essa pessoa trouxe para Davi. Davi estava bem triste, decepcionado com isso daí. Você já teve um dia uma tristeza por alguém que você confiava muito e de repente a pessoa mostrou outra face, outra pessoa? Isso é uma coisa que me dói o coração, né? Às vezes pessoas que você ajudou, né, teve juntos por algo. Essa é a situação de Davi. Ele diz, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Segunda comparação, ele diz assim, as suas palavras eram mais branda que o azeite. Fala de algo bem leve. As suas palavras eram brandas, ele não era uma pessoa áspera, né? Palavras brandas desviam o furor, diz Provérbios. Não era pessoa que falava asperamente, não era pessoa que falava com brutalidade. No Provérbio, Salomão vai descrever que as palavras são medicinas, né? Ela sara, mas palavras são espada que fere também. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz assim, se algum irmão for surpreendido alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi essa pessoa, mas corrigir com espírito de brandura. Brandas são palavras amansadas. Um animal selvagem, um animal não dominado, ele causa caos, né? Quando vão amansar um burro bravo, como dizia na nossa linguagem aqui, eles amarravam lá às vezes os pés e montavam, e o burro pulava e às vezes queria morder até amansar o burro. Depois de manso, colocava carga, andava montado, etc. Assim como um cavalo também. Você abrandava ele. Palavras brandas são palavras controladas, dominadas. Esse homem falava palavras brandas, diz Davi. Ele via que essas palavras ela trazia pacificação. Era palavra escolhida, era palavras brandas. Ele diz como azeite, né? Algo que está doendo. Na época lá, o azeite era algo que trazia dor, alívio nas juntas. Era um remédio, era algo que sarava. O azeite tinha um poder também medicinal. Imagina aí Davi dizendo, esse homem era como, as suas palavras eram como medicina, né? Era algo que curava. Ele falava palavras brandas, como azeite. Mas ele vai dizer, contudo, como o azeite ele curava uma ferida, ele tirava uma infecção, ou impedia uma infecção, ele diz, as suas palavras eram, na realidade, lá dentro era uma espada. Contudo, era espada desembainhada. Estava lá dentro pronto para furar, para matar na hora certa. Você vê aí? Estava pronto para isso daí. É assim que Davi descreve. Por isso foi algo que na vida de Davi causou um impacto grande, porque Davi ele tinha total confiança. Mas o que Davi faz agora, diante de tudo isso aí? Porém, eu invocarei o Senhor. Eu invocarei a Deus.
e o Senhor me salvará. Foi algo grande no meu coração. Foi algo que magoou, mas o Senhor Deus é Ele que vai me tirar dessa daqui. É Ele que vai. Não sou eu. Aí olha como é que ele fala. Uma tradição que era respeitada pelos judeus piedosos. Invocarei a Deus. E aqui a palavra invocar fala de um clamor duradouro. Tem até a ideia no hebraico, invocar, de um grito alto, né? É um pedido em grito alto, né? Ele estava lá orando alto, né? Ele fazia isso daí. Mas ele diz, à tarde, que era o início do dia lá, eu estarei orando. Pela manhã, ao meio-dia. Ou seja, 3 vezes ao dia, Davi diz, eu estarei invocando o Senhor. Eu estarei buscando Ele, né? Lembra de Daniel também, que fazia os mesmos horários, a oração, esses costumes. O judeu se reuniu lá, principalmente de oração. Era também um período que aquele salmo, bem conhecido, Salmo 23, era citado, né? O Salmo 23 era citado nesse momento de oração. Tinha uma ceia, né, antes, e eles citavam o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, né? Isso depois adotado pelos judeus. Então Davi disse, eu estarei tarde, estarei invocando ao Senhor. Pela manhã, farei as minhas queixas. E ele diz mais aí, lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Uma certeza, né, que Davi tinha do que estava fazendo. Diante do abalo emocional, diante do abalo espiritual que Davi estava tendo, os seus olhos contemplando a injustiça que estava acontecendo, que ele descreve aí, o que Davi faz? Ele diz assim, eu vou invocar o Senhor. Sabe que nós temos uma lição tão rica, né? Diante dos problemas que nós enfrentamos, é orar a Deus, né? Confiar nele, buscar Ele. Nós nunca devemos guardar a nossa dor ali. Devemos levar exclusivamente ao Senhor. Davi faz isso, né? Ele busca, ele entrega exclusivamente ao Senhor. Prosseguindo aí, no versículo 18, ele diz assim, livra minha alma, livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Davi era um homem treinado para a batalha, era um homem que tinha grandes ao seu lado, como elite, né? Davi descreve os seus soldados como grandes guerreiros. Ele escolheu pessoas que estivessem administrando, liderando, né? Os generais dele, eram homens de guerra, de batalha. Fala de um homem que desceu a um poço, né, que tinha um leão, e matou um leão a espada, que não era... Tem que ser bem ágil. Fala de um homem que tirou a arma de um gigante e com ela matou o gigante. Fala de homens ágeis, corajosos, homens que foram... Davi estava distante e com seu exército, ele disse assim, quem me dera beber água que está lá no poço X. De repente aqueles 3 homens se montaram lá e passaram a guarnição dos filisteus, foram lá, pegaram água e voltaram para que a água Davi pega aquela taça de água, aquela água lá, e ele, não posso beber água de homens que arriscaram a sua vida, essa água que eu vou oferecer ao Senhor. Então Davi tinha homens corajosos, mas Davi, ele não confiava a sua vida
as habilidades desses homens e não confiava a sua vida, né, ao poder militar que ele tinha. A sua confiança estava no Senhor, né, onde deve estar a minha e a sua. Nós não devemos confiar na segurança aqui dos homens. Nós louvamos a Deus porque Deus instituiu elas, mas nós confiamos naquele que a instituiu. Nós descansamos naquele que instituiu aquelas autoridades, aquelas pessoas para promover a nossa segurança. Mas a nossa segurança está no Senhor. Nós sabemos que Deus deu habilidade aos médicos para fazer trabalho, e olha como a coisa tem avançado nos nossos dias. Recentemente, uma matéria foi publicada em Israel, né, eles desenvolveram lá um material que ajuda a prevenir e tratar o Alzheimer. Não sei se vocês ouviram. Então a medicina tem crescido. Contudo, a nossa confiança não é nos médicos. Nós temos um exemplo de um rei que confiou nos médicos, e porque ele confiou nos médicos, Deus puniu ele. A nossa confiança é no Senhor. Uma lição importante aqui de Davi, né? Ele falar isso daí. Versículo 18, ele diz: livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Senhor, livra-me. O Senhor é que pode me guardar das armadilhas desses homens. Davi não via o que estava lá no coração das pessoas, como elas procediam, o que estava lá, mas Deus, Ele sabe. Esse pode nos livrar do que Paulo, lá em Atos capítulo 20, 28 e 29, estava recomendando à igreja que cuidasse disso. Deus pode nos livrar das ações. Deus pode livrar da gente cair nas mãos dos lobos, né? Do que vem destruir a igreja. Deus pode nos livrar. Então que a gente ore, né? Por isso, que a palavra de Deus seja sempre o nosso deleite, né? É sempre o nosso deleite. Continuando aí no versículo 19. Deus, só lembrando aí as partes principais, verso 16 diz: eu porém invocarei ao Senhor. Versículo 18 diz: Senhor, livra minha alma em paz. E agora veja o verso 19, ele diz assim: Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Olha bem, Deus ouvirá e lhe responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Primeiramente, nós vemos aqui a maneira como Davi fala do que Deus faz. Isso revela a intimidade que Davi tinha com o Senhor, ou revela o amor, o desejo, né, que Davi tinha de buscar o Senhor. Há um versículo no capítulo 63 do livro de Salmo. Olha a maneira como Davi ele fala de Deus e como ele diz que busca Deus. Versículo 1 diz assim, ó: Deus, tu és o meu, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Olha aí, ó. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Deus. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Versículo 2: E assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam. É muito profundo o que Davi está dizendo. Nós temos lugares secos, né, no nosso Ceará, no nosso sertão, lugares que ficam bem secos. Mas não temos desertos, né? Desertos é por aqui.
Na Judéia havia um deserto, muitas pedras. Davi descreve aqui que ele tem sede de Deus, ele tem vontade, ele tem sede de Deus, como uma terra árida, exausta, sem água. E quando a terra está seca, que a água bate, ela vai se ecoando lá na sequidão. Não tem água na superfície, a água bate em cima e vai adentrando, e quanto mais chove, vai entrando. Davi diz: eu sou como uma terra seca, desejando Deus. Isso fala do amor dele por Deus, né? Fala do amor dele por Deus. Então Davi tinha, na realidade, uma intimidade em conhecer o Senhor. E aí ele diz assim: livra minha alma em paz. Mas ele vai dizer agora no verso 19: Deus ouvirá e lhe responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não teme a Deus. Davi fala de Deus como aquele que, como alguém que ele conhece. Ele tem um governo. Nós olhamos para trás e tudo vem governado por ele, tudo está do seu controle. Davi está falando disso. O Senhor, na sua soberania, tem governado tudo, controlado tudo. Então, quando nós pedimos, ele vai ouvir, ele vai responder, porque ele diz que é ele que está no controle, ele que preside a eternidade, desde o começo, porque neles mudança nenhuma. Então, e não temem a Deus. Davi nos faz olhar agora para um Deus que governa. E que quando nós olhamos o nosso ambiente de moradia, né, nós vemos que tudo existe, estão lá, porque Deus tem governado. Está tudo andando do jeito que Ele estabeleceu. As coisas não são, nem agem, destituído do controle do governo de Deus. Tudo está no governo dele. Davi compreendia isso perfeitamente. Quando nós entendemos que há um Deus soberano governando tudo, e ele governa as coisas animadas e as coisas não animadas, nós confiamos que as suas ações, que são perfeitas, vai atuar naquilo que nos promove dor, tem nos trazido tribulação. Deus está no controle. Nós temos ouvido notícias recentemente lá na Índia, perseguição ao cristão, na Nigéria, notícia da África sobre as inundações e etc. Perseguições ao cristianismo em vários... Em Israel, por exemplo, alguém mandou um vídeo, né, de uma senhora que estava lá, ela pregando, e alguém chega e bate no pescoço dela, ela simplesmente olha e bota a mão. Não pense que em Israel lá você tem a liberdade de falar de Cristo. É difícil. Mas Deus está no controle de tudo isso daí. Deus está no comando de tudo. Não há injustiça, não há procedimento que Deus não esteja no controle do comando e vendo, né? Por isso, nós vamos clamar a Ele vai ouvir. Terminando aí no versículo 20. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. Quero deixar até nesse versículo aqui. Davi descreve a ele e fala que este homem fez isso. Esse tal homem que trouxe a tristeza para Davi, Davi diz, ele estendeu a mão contra alguém que estava em paz, que não tinha nenhuma queixa contra ele. Ele se levantou contra alguém que não tinha nada contra ele. Davi não tinha nada contra Aitofel, como alguns colocam sendo Aitofel. Mas ele se levantou contra ele.
alguém que tinha paz com ele, corrompendo assim a sua aliança. Queria concluir trazendo para nós algumas lições espiritual desse versículo aqui. Primeira, quando o pecado não é confrontado, ele se torna uma rotina. Quando Davi descreve esse homem aí, a sua boca era mais macia que a manteiga, mas no seu coração havia guerra. Suas palavras eram brandas, mas como azeite, mas no seu coração lá era espada, né? Planejava morte. Quando essas coisas estão ocultas, quando não são confrontadas, porque aquilo que nós externamos deve ser tratado, confrontado. Mas aquilo que é externo, então aquilo que é externo vai sendo alimentado por algo. Ele vai se tornando como um formigueiro lá, consumindo a madeira, né? Por fora está bem, mas lá por dentro está sendo consumido. Então, mesmo aquele sentimento que você vê, que você está dando alimento aí lá dentro, aquela amargura, aquele sentimento de alguma coisa, seja por Deus, por causa de uma situação, ou seja por alguém, cuidado, que dali cedo, segundo a nossa percepção de tempo, ou tarde, vai trazer prejuízo para nós. Olha o que é que diz aqui em Hebreus 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ao 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Né? Às vezes nós fazemos isso, lá dentro. Nós alimentamos um ressentimento, uma amargura por alguém, ou por uma situação que passamos, uma frustração, e está ali. De repente nós não confessamos e vem à tona uma depressão, então externando dessa maneira, ou a gente externa com alguém que a gente vem, e assim vai. Então, e ela contamina nós e a outros. Então, cuide disso daí. Eu vejo que oficiava com Davi, né? Esse companheiro. Era algo que estava lá dentro do seu coração, que nunca tratou, estava lá. Né? Então, quando o pecado não é confrontado, ele se torna uma rotina. Uma outra lição importante aqui é quando o pecado governa. Davi descreve aqui nos versículos 9 em diante, diz assim: destrói, Senhor, e confunde os seus conselheiros, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite gira nas suas muralhas, e muros dentro campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela, nas suas praças não se aparta a opressão e engano. E aí ele diz: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Mas o que eu quero colocar, quando nós enxergamos o pecado dominante ao nosso redor, nossa cidade, nós vemos como que o pecado governando. O que nós devemos fazer? A gente se levanta e critica o governo municipal, se levamos e criticamos o governo estadual, e culpamos o governo federal, e é por causa disso deles. Aí nós esquecemos que quem está no governo é o Senhor. Essas coisas se tornam muitas vezes um sintoma, ou um sinal de alerta, que nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos buscar Ele em prol, nós precisamos estar orando. Talvez uma pergunta importante seria: você tem orado pelas autoridades do nosso país? Esse é o momento.
A gente faz, Davi fez isso. Ele descrevia a opressão da cidade, ele fala de maneira bem clara, mas está falando com o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos ser críticos diante daquilo que diz respeito à nossa política, de maneira sábia, mas nunca devemos esquecer de que acima delas, quem está no comando é Deus. E essas coisas acontecem como um sintoma para nos alentar o nosso dever de pedir a Ele por isso, de orar por elas, de pedir que Deus seja realmente o nosso guardador, o nosso protetor diante de tudo isso daí. Ele tem feito isso. Agora, eu queria aplicar de uma outra maneira aqui também. Sabe onde estava a confiança de Davi? Estava no Senhor. Davi não se amargurou contra essa pessoa, ele descreve ela de maneira bem clara, mas Davi não estava amargurado contra ela, estava triste. Ele estava descansando no Senhor. Ele não sugou para ele esse senso de vingança, de repugnância para ele mesmo, mas ele buscou o Senhor, ele entregou nas mãos do Senhor. Sabe, é isso que devemos fazer. Diante das dificuldades, das decepções, nós devemos descansar no Senhor. É isso que o cristão faz. É dessa maneira que o cristão procede. Ele descansa, ele confia no Senhor. Davi diz: quanto a mim, porém, eu sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. É onde nós descansamos. A nossa salvação, nós somos salvos das consequências do nosso pecado, que é a separação eterna de Deus. E Deus nos trouxe para Ele. A nossa maior busca é, finalmente, nós estarmos com o Senhor. Nosso grande desejo é, finalmente, poder estar com Ele que nos salvou. Enquanto isso, Ele está nos salvando, não da eternidade, mas está nos salvando, nos guardando, nos protegendo, nos levando. Aquele que começou boa obra em vós, há de completar. E o nosso grande desejo é, finalmente, estarmos com o Senhor. Então, se o nosso desejo é estar com Ele, nós andamos continuamente olhando para Ele. E nós fazemos isso quando nós enfrentamos a dificuldade, nós sentamos e oramos, pedindo a Ele. Você tem feito isso? Tem descansado no Senhor diante das suas dificuldades, que nenhum dos que estão aqui, crentes no Senhor Jesus Cristo, estão isentos. Pelo contrário, são lembrados pela palavra que no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Bem-aventurado, feliz aqueles, quando ele vai falar sobre as tribulações em Mateus capítulo 5. Sois vós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. O cristão é chamado para isso. Por causa do nome de Cristo, da santidade, nele enfrentar dificuldades. Você tem enfrentado. Então não ore para a dificuldade, ore para o Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre morada em nosso coração. E que cada um de nós, Senhor Deus, conceba em nossos corações, em seus corações, a Tua palavra como uma orientação diária para a sua vida. Ó Deus, aumenta a fé de cada um. Que seus olhos estejam continuamente firmados no Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.